Fala pessoal, tudo bem com vocês? E vamos a mais um episódio do canal. Esse canal que foi feito para você que gosta de psiquiatria, que se interessa por saúde mental, seja você um médico, um estudante de medicina, um residente, um estudante ou profissional de outras áreas da saúde, ou mesmo curioso que quer entender um pouco mais sobre essa área tão fascinante que é a psiquiatria. Meu nome é Robson Gomes e você agora vai assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada. E já convido você a deixar um like aí no vídeo, comentar, compartilhar com os amigos e se não é inscrito, se inscreve no canal. Hoje nós vamos fazer o segundo vídeo de uma sequência de 3 acerca das emergências psiquiátricas mais comuns. Falamos sobre suicídio no vídeo anterior, abordagem ao suicídio e as tentativas de suicídio. E hoje vamos falar sobre agitação psicomotora, que é o tema principal relacionado às alterações comportamentais. O que seria então agitação psicomotora? Como o próprio nome sugere, é um aumento excessivo da atividade psíquica, da atividade cognitiva e da atividade motora. Isso normalmente vai resultar em 2 alterações muito claras de serem identificadas. São as manifestações verbais, o paciente vai gritar, vai esbravejar, falando palavras compreensíveis ou mesmo sons incompreensíveis, e ou o paciente vai se agitar, vai mexer os membros e o restante do corpo de uma forma muito exagerada, seja de uma forma desorganizada ou de uma forma organizada. Lembrando que a agitação psicomotora com o componente mais verbal, ela pode ser apenas uma agitação despropositada, em que se emite sons e palavras incompreensíveis, ou pode ser uma agitação psicomotora verbal com um propósito agressivo, em que normalmente o paciente vai emitir xingamentos, vai esbravejar contra alguém ou contra um grupo de pessoas específicos. Da mesma forma, a agitação psicomotora com um componente motor mais exuberante, você pode ter movimentos incoordenados, movimentos sem propósito, normalmente não relacionados à violência, ou seja, não tem um propósito de ser violento, ou uma agitação motora mais violenta, que tem o objetivo de heteroagressividade. Então, nós podemos classificar as agitações psicomotoras verbais não agressivas ou agressivas e as agitações psicomotoras mais motoras, agressivas ou não agressivas. Lembrando que ainda podemos esmiuçar mais ainda as agitações psicomotoras com componente motor mais violento, mais agressivo, em atitudes motoras, digamos que propositadas e premeditadas, e as atitudes motoras agressivas impulsivas. Então, o indivíduo está agitado, está tentando agredir alguém, seja verbal, seja do ponto de vista motor, uma agressão física mesmo, e normalmente isso aconteceu, por exemplo, devido a uma resposta desproporcional a um estímulo estressor. Por exemplo, o paciente interpretou ali que alguém falou algo contra ele e ele rapidamente se agitou e quis agredir a pessoa. Então isso foi impulsivo. Normalmente, as agitações psicomotoras impulsivas, elas estão dentro de um contexto psicopatológico. Mas a agressividade física premeditada, não impulsiva, organizada, pode sim estar relacionada a um contexto psicopatológico, mas na maioria das vezes está muito mais na esfera criminal. Se alguém vai lá, tem a cognição de planejar para agredir ou mesmo matar alguém, normalmente isso aí está mais no contexto policial, criminal. Embora possa também estar num contexto, por exemplo, delirante, né? Em que pode se organizar ali um delírio em torno de alguém
e aí organiza-se uma agressão. Mas na maioria das vezes a gente precisa diferenciar que existem comportamentos agressivos, que são muito da esfera criminal e jurídica e policial, e existem comportamentos agitados, agressivos, que são da esfera mental, psiquiátrica mesmo, tá? E qual a importância desse tema? É extremamente comum avaliarmos pacientes em pronto atendimentos de psiquiatria com grave agitação psicomotora. As estatísticas mostram que até 30 a 40% dos atendimentos em pronto-socorros de hospitais e de emergências psiquiátricas se relacionam à agitação psicomotora. Então, quais seriam os objetivos de um atendimento de um paciente em agitação psicomotora? O primeiro objetivo é resolver a agitação, é tirar o paciente daquela situação que está colocando ele e outras pessoas em risco. O segundo objetivo é fazer já uma avaliação clínica inicial e estabelecer hipóteses diagnósticas. Então você vai utilizar uma anamnese, um exame físico, vai lançar mão ali de um exame mental detalhado e vai fazer hipóteses diagnósticas para tentar entender se aquela agitação psicomotora ela está num contexto psiquiátrico, seja ele impulsivo, motivado ou não, ou se está num contexto orgânico, ou seja, que aquela alteração do comportamento agudo, na verdade, pode ser uma doença orgânica que está por trás. Então, é muito importante essa diferenciação, porque o manejo, o tratamento, vai ser completamente diferente. E um outro objetivo é garantir a segurança do próprio paciente, das pessoas que estão com o paciente e da equipe que atende o paciente. Então, estabelecer hipóteses diagnósticas, garantir a segurança e aliviar essa agitação psicomotora são os objetivos principais deste atendimento. Então, definidos os objetivos do atendimento de um paciente em agitação psicomotora, a nossa avaliação ela precisa ser bem pormenorizada. Claro que a anamnese completa, o exame físico, o exame do estado mental, eles não vão ser feitos antes da intervenção. Afinal de contas, se trata de uma emergência. Então, a primeira coisa que a gente faz é acalmar o paciente. Depois de acalmá-lo, e aí a gente vai ver como isso acontece, como se faz essa intervenção, seja ela apenas psicossocial, seja ela farmacológica ou mesmo física. Depois disso a gente vai investigar. E aí a gente precisa entender que uma simples anamnese e um exame mental adequados já podem descartar causas orgânicas. Então, se você vê que existe ali uma psicopatologia muito favorável para aquilo ali ser realmente de um quadro, por exemplo, ansioso, um quadro de mania, um paciente psicótico primário, ou o paciente já tem diagnóstico prévio, já teve outras vezes na emergência, você não vai precisar de uma avaliação laboratorial, de imagem bem detalhada, para dizer que aquilo ali não é orgânico. Entretanto, existem situações que você pode realmente precisar de uma avaliação clínica e de uma avaliação utilizando-se uma propedêutica armada, né? Uma propedêutica com exames laboratoriais ou mesmo exames de imagem. Por exemplo, se é o primeiro quadro de agitação psicomotora que o paciente tem na vida, e principalmente se ele está fora da faixa etária, por exemplo, pacientes idosos, e ainda mais se você tem alterações dos sinais vitais, frequência cardíaca, pressão arterial, febre ou hipotermia, existe um risco muito alto de essa agitação psicomotora se dever a um quadro orgânico. Ou, por exemplo, se você tem como causa uma intoxicação por uma anfetamina, cocaína, álcool ou outras drogas, ou mesmo uma síndrome de abstinência, por exemplo, a abstinência alcoólica. Certo? E aí, quando você imagina que essa situação é uma causa orgânica, você resolve a agitação psicomotora, mas aí você já vai pedir avaliação
da clínica, né, do pessoal que é mais especializado na investigação clínica, e já pode pedir alguns exames laboratoriais gerais. Um rastreio infeccioso com hemograma, PCR, avaliação do estado hidroeletrolítico, solicitação dos principais eletrólitos, função renal, avaliar CPK, um exame de imagem do sistema nervoso central, uma avaliação neurológica pode revelar a necessidade de uma punção lombar para avaliar meningoencefalites. Se o paciente tem história de trauma, existe um risco de você estar diante de uma alteração comportamental secundária a um traumatismo craniano. Se o paciente tem fatores de risco cardiovascular e já é mais idoso, por exemplo, você pode estar diante de um acidente vascular encefálico. Se o paciente é idoso e já vinha apresentando algumas alterações cognitivas, você pode achar que aquilo ali realmente pode estar diante de um quadro demencial. Então, a primeira situação que você precisa é fazer uma avaliação detalhada para separar as duas principais síndromes, uma síndrome psiquiátrica primária de uma síndrome orgânica que esteja causando aquela agitação psicomotora. Então, como vamos manejar essa agitação psicomotora dos nossos pacientes? Primeira coisa, a gente precisa identificar qual é o nível de agitação que nós estamos lidando, certo? A gente precisa categorizar esse nível. Se é um paciente que está apenas choroso, inquieto, ansioso, a gente vai fazer uma intervenção. Se é um paciente que está muito agitado ou muito agressivo, a intervenção já deve ser outra, tá? O fato é que, uma vez que você maneja a agitação psicomotora, você precisa deixar o paciente de observação. E essa observação vai depender da gravidade. Pode ser uma observação geral, então o paciente fica ali no leito de observação e vai ser avaliado, por exemplo, uma vez a cada turno de 6 horas. Você pode necessitar de uma observação visual, ou seja, o paciente precisa estar em um leito que os membros da equipe consigam estar vendo ele o tempo inteiro, porque já existe um risco maior de agitação. Ou o paciente precisa estar em um leito com observação e proximidade física, ou seja, o paciente muitas vezes precisa estar sob o alcance da mão, um paciente que está muito hostil ainda, que tem a qualquer momento o risco de se agitar ou fazer algum comportamento agressivo. E aí a equipe, que precisa ter mais de 2 pessoas, tem que estar ali próximo ao paciente. E às vezes essa observação ela tem que acontecer em uma situação de contenção física, que a gente vai conversar daqui a pouco. Vamos lá. O paciente que está no nível 1 de agitação, que é basicamente aquele paciente ou ansioso, ou choroso, ou uma inquietação psicomotora leve, em que ele, por exemplo, está andando de um lado para o outro, a abordagem inicial, e não só para o nível 1, mas para todos os casos de agitação psicomotora, ela deve passar por uma abordagem verbal, ou seja, você precisa conversar com o paciente de forma calma, de forma tranquila, você precisa demonstrar empatia, tentar entender por que o paciente entrou naquela situação e tentar oferecer opções para que ele possa sair daquela situação. Se mesmo assim você percebe que apenas o acolhimento verbal, o acolhimento psicossocial não foi suficiente, você pode oferecer para o paciente uma medicação ansiolítica. Pode ser um benzodiazepínico, por exemplo, clonazepam gotas ou alprazolam, se for clonazepam gotas, 2,5 mg por ml, 5 a 10 gotas. Obviamente você vai evitar benzodiazepínicos em idosos, ou pacientes em que você suspeita que exista delirium, ou seja, uma agitação psicomotora de causa orgânica. Ou você pode oferecer também antipsicóticos, olanzapina, 2,5 mg ou 5 mg, a depender se o paciente já esteve em contato prévio ou não com antipsicóticos. Ou, por exemplo, haloperidol, 2 mg, risperidona, 2 mg, por exemplo. Certo? Então você pode oferecer medicações orais para o paciente, caso ele se sinta
acha que precise, né? Sempre essa decisão tomando em conjunto, o profissional e o paciente. O nível 2 de agitação já é o paciente que está muito mais inquieto, certo? É o paciente que existe um risco de agitação mais intenso, costuma estar mais hostil verbalmente. E aí, para esse paciente, sempre iniciar com uma abordagem verbal, tentando entender o que está acontecendo, como você pode fazer para ajudá-lo. Se a abordagem verbal não for eficaz, você pode lançar mão de medicações orais e oferecer para o paciente. Da mesma forma, medicações que incluam antipsicóticos, ou mesmo sedativos, ou mesmo benzodiazepínicos, conforme a gente já conversou. O nível 3 é um paciente muito agressivo, muito agitado, muito inquieto e que tem um risco de hostilidade e de colocar em risco a equipe ou se colocar em risco. Esse paciente você deve manter uma certa distância para que você se proteja de uma possível agressão. Nunca uma atitude física hostil, sempre uma atitude conciliadora, uma atitude mais calma. E nesse momento você deve montar sua equipe pela necessidade de contenção física, que a gente vai detalhar como se dá essa contenção física. E muitas vezes é necessária a utilização de medicações injetáveis para esse nível 3 de abordagem. O nível 4 de abordagem, ela ocorre já depois que o paciente está mais tranquilo. E aí você vai reavaliar, vai ver a necessidade de uma internação e vai entender o que está acontecendo ali após o paciente ter ficado, já ter sofrido algum tipo de intervenção. E aí nesse momento vale a pena a gente conversar sobre a contenção física, que é um tema muito delicado dentro das emergências psiquiátricas. E aí a primeira coisa que a gente precisa falar sobre a contenção física é que ela é a última opção no nosso protocolo. Sempre você vai tentar fazer um manejo verbal. Esse manejo verbal ele precisa ter tempo para acontecer. Muitas vezes a maioria dos pacientes vai ficar tranquila apenas com uma conversa ou no máximo com uma medicação oral. Caso não seja possível, caso o paciente apresente um nível de agitação ou de agressividade muito intenso e que não foi possível esse manejo verbal, aí realmente você talvez vai precisar lançar mão de um manejo físico, uma contenção física. E aí é interessante a gente entender que muitas vezes nas emergências psiquiátricas a gente vê ali a presença de alguns guardas fardados que alguns estudos mostram que apenas a presença daqueles guardas já consegue diminuir o risco de você precisar fazer uma contenção física nesse paciente. Tem um poder dissuasório. Da mesma forma, uma equipe coesa, com vários membros prontos para realizar a contenção, também consegue fazer esse manejo. Mas como é que se dá essa contenção física? Quando é que é preciso realizá-la? Então, o primeiro objetivo da contenção física é realmente proteger o paciente, a equipe ou outras pessoas que estão ali no ambiente. Porque o paciente está tão agitado ou tão agressivo que ele pode se colocar em risco ou colocar em risco os outros. Primeira coisa é que são necessários pelo menos 5 membros da equipe para realizar a contenção física. 5 profissionais, normalmente profissionais da enfermagem, e uma pessoa que lidera essa equipe de 5, que normalmente ou é o psiquiatra, ou o médico que está no plantão, ou mesmo o enfermeiro, que também está ali coordenando aquela equipe de enfermagem. O fato é que são necessários 5 profissionais e um profissional que lidere esta equipe. Quais são os materiais necessários? O ideal é que exista um leito separado, em uma enfermaria separada, para que o paciente contido fique lá. E esse leito, essa cama, ela precisa ser baixa, tá? Ela precisa ter uma baixa altura. Além disso, são necessárias faixas apropriadas de contenção, que são ali fofinhas, que não vão causar lesão na pele do paciente.
E aí, para que servem esses 5 membros da equipe? 4 membros vão se concentrar, cada um em um dos membros. Membro superior direito, membro superior esquerdo, membro inferior direito, membro inferior esquerdo. E o outro membro vai ajudar os outros 4 membros ou vai manejar o polo cefálico, a cabeça do paciente, para que o paciente não morda nenhum outro membro da equipe, para que o paciente não fique cuspindo. Enfim, são necessários pelo menos esses 5 membros. O líder dessa equipe precisa o tempo inteiro estar tentando evitar essa contenção física, através de uma conversa conciliadora, empática, e quando ele perceber que não é possível, ele dá o comando para que essa equipe, que normalmente vai se aproximando vagarosamente e vai fechando ali quase que um semicírculo em torno do paciente, ela haja ao mesmo tempo. E cada membro da equipe já precisa saber para onde vai. O membro 1 já tem que saber, por exemplo, que vai abordar o braço direito, o outro a perna direita, o outro o braço esquerdo, o outro a perna esquerda e o outro a cabeça do paciente. Tudo isso ao mesmo tempo, para que evite-se lesões tanto para o paciente quanto para a equipe. Uma vez que o paciente seja contido, ele tem que ser levado ao chão e aí, rapidamente, deve ser administrado uma medicação de tranquilização. Essa medicação, se o paciente concordar, depois que estiver no chão e se sentir, por exemplo, mais dissuadido a seguir com a agitação, essa medicação, inclusive, pode ser oral. Pode ser, por exemplo, uma mistura de clonazepam gotas com risperidona ou olanzapina oral. Pode ser uma mistura de haloperidol com clonazepam gotas. Mas na maioria das vezes vai ser necessário a administração de uma medicação intramuscular. E uma vez que se administra essa medicação, esse paciente deve ser conduzido até o seu leito. Então, do chão para o leito. E a gente viu que esse leito ele precisa ser baixo justamente para facilitar a colocação do paciente no leito. E aí as faixas de contenção, elas se iniciam pela região torácica, então a primeira faixa deve ser colocada na região torácica, e as faixas seguintes, nos membros superiores e inferiores. Os membros nunca podem ser garroteados, então deve existir ali pelo menos um dedinho de espaço entre a faixa e o membro do paciente. E ficar sempre de olho, reavaliando se aquelas faixas não estão causando isquemia, não estão causando um garroteamento naquele membro. E nunca enfaixar as axilas, pelo risco de lesão do plexo braquial ou mesmo de lesão vascular naquela região das axilas. Então é tornozelos, punhos e tórax. E por quanto tempo um paciente pode ficar contido? A literatura diz que o ideal é que esse paciente não fique mais do que 2 a 3 horas em contenção física. Uma vez que você percebe que o risco para ele e para os outros diminuiu significativamente, você já pode tirar a contenção e tentar fazer o restante do manejo de uma forma adequada. E quais são as medicações que são necessárias para realizar a tranquilização química? Vamos lá, a gente já conversou um pouco sobre isso. Mas as medicações de uso intramuscular, normalmente a gente costuma dizer que são as medicações que estão disponíveis. O fato é que, se você está suspeitando de o delirium, exceto no caso do delirium tremens, da abstinência alcoólica, ou seja, você está suspeitando de uma agitação psicomotora de causa orgânica, você evita o uso de benzodiazepínicos. E, no geral, você evita o uso de benzodiazepínicos de forma intramuscular, exceto o midazolam. Então, dentre os benzodiazepínicos que nós temos no Brasil, o único que pode ser feito de forma intramuscular é o midazolam. Normalmente a apresentação é 5 mg por ml e num adulto com peso entre 70, 80 até 100 kg você pode fazer 15 mg, ou seja, 3 ml intramuscular de uma forma muito segura. Eu avaliei que o paciente já não é tão jovem, que o paciente é mais magro, aí você faz entre 1,5 ml a 2 ml.
Isso aí vai muito da experiência de cada profissional. O ideal é que você também lance mão de algum antipsicótico. Nos Estados Unidos, a gente tem, por exemplo, a olanzapina intramuscular, mas no Brasil a gente não dispõe. O antipsicótico que a gente tem intramuscular, que pode ser feito intramuscular, é o haloperidol, na dose de 5 mg por ml. Normalmente a gente faz 1 ml, que são 5 mg. No Brasil existe muito o consenso de se utilizar haloperidol com prometazina. O haloperidol resultaria numa tranquilização do paciente e a prometazina levaria o paciente a algum nível de sedação e algum bloqueio extrapiramidal e algum bloqueio, na verdade, dos efeitos extrapiramidais causados pelo haloperidol. Entretanto, a prometazina ela é um bloqueador colinérgico muito significativo. E a gente sabe que os anticolinérgicos podem piorar a desorientação do paciente, principalmente em pacientes idosos ou quando você suspeita que se trata de uma situação orgânica. Nesses casos em que você quer evitar o uso de medicação anticolinérgica pela piora do risco de desorientação, você faz apenas o haloperidol 5 mg intramuscular. Inclusive pode repeti-lo em meia hora e depois em 1 hora. Obviamente sempre monitorizando o risco de efeitos extrapiramidais. Em pacientes jovens, em pacientes em que você sabe que é um quadro psicopatológico primário, que não é um quadro orgânico, uma boa combinação é o haloperidol 5 mg, seja 1 ml, com o midazolam intramuscular, que aí seria, num paciente jovem, num peso adequado, 3 ml, que seriam uns 15 mg. Então não existe aí uma fórmula pronta para fazer essa contenção química. O ideal é que não haja necessidade de fazer intramuscular, que você se utilize de medicações orais, e se for medicação oral, preferir antipsicóticos atípicos, principalmente a olanzapina, 2,5 mg em idosos, em pessoas sem uma agitação mais intensa, mas no geral 5 mg oral, ou mesmo a risperidona, 2 mg. Em pacientes em que não há contraindicação de fazer uso de benzodiazepínicos, você pode lançar a mão de um benzodiazepínico de ação rápida, como o alprazolam, ou muito disponível nas emergências do Brasil, clonazepam gotas, 5 a 10 gotas. No caso de medicações intramusculares, são essas que a gente já comentou. Haloperidol intramuscular, midazolam intramuscular, pode-se utilizar prometazina associada ao haloperidol, desde que você não tenha tanta preocupação com alterações cognitivas e de desorientação que a prometazina pode trazer. E no caso da abstinência alcoólica, o tratamento inicial mandatório é o uso de benzodiazepínicos, que a gente vai conversar na nossa próxima abordagem. Depois que você fez a sua intervenção aguda, o paciente saiu da agitação psicomotora, você precisa decidir o que vai ser feito com esse paciente. Se ele vai ficar de observação, e normalmente ele fica ali por 12 a 24 horas, ou se ele vai precisar de uma internação. Tudo isso vai depender da avaliação detalhada e varia de caso a caso. Queria apenas trazer aqui essa abordagem inicial, a agitação psicomotora, que é um tema que vai muito além da psiquiatria e é um tema que é muito útil para os profissionais que trabalham em emergências clínicas. E é isso. Queria deixar para vocês esse tema. Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo, sugere algum outro tema e dá o like e principalmente compartilha com os amigos e se não é inscrito, se inscreve no canal. Você acabou de assistir a mais um episódio do canal Além da Superfície, Psiquiatria Explicada.